Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo sombrio de 1984 do George Orwell. E para entender como um Estado totalitário funciona, sabe, como ele consegue controlar cada detalhe da vida, do mais importante ao mais banal, nós vamos analisar uma única cena. Mas olha, é uma cena que diz tudo. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. Num Estado onde cada passo é vigiado, onde qualquer pensamento pode ser um crime, qual seria o som mais apavorante que se poderia ouvir? A resposta, uma simples batida na porta. E é exatamente esse som que dá início à cena que vamos analisar agora. Tudo pela perspectiva aterrorizada do nosso protagonista, o Winston Smith. Então, vamos lá. Na hora que batem na porta, o Winston não está simplesmente relaxando em casa. Não. Ele acabou de cometer o maior ato de traição possível. Um crime que pode, literalmente, apagar ele da história. Ele escreveu só 3 palavras num diário secreto. Abaixo o grande irmão. Um pensamento completamente privado, mas que nesse mundo vale uma sentença de morte. E é bem nesse momento, nesse pico de vulnerabilidade, que a batida soa. O pânico é total, imediata. Na cabeça do Winston não existe outra possibilidade. É a polícia das ideias. Chegou o fim. A consequência do pensamento dele já está ali, na porta. E aqui olha só que contraste brutal. De um lado, o medo do Winston, a polícia das ideias, prisão, ser vaporizado. Do outro, a realidade. É a vizinha dele, a senhora Parsons, com uma cara de cansaço, pedindo uma ajudinha com a pia entupida. Uma realidade que chega a ser patética, né? E essa pia entupida, por mais boba que pareça, leva a gente para o próximo ponto, a miséria da Vitória. Esse probleminha doméstico revela a decadência de toda a sociedade. Para começar, o nome do prédio onde o Winston mora é Mansões Vitória. Uma ironia gigantesca, porque os prédios estão caindo aos pedaços. O gesso cai do teto o tempo todo, os canos estouram no frio, o telhado tem goteira e o aquecimento, bom, quase nunca funciona. Esse é o dia a dia. E o pior é que conseguir um conserto é uma missão quase impossível. A burocracia do partido é tão absurda que pode levar 2 anos para aprovarem a troca de um vidro de janela. Isso mostra bem a incompetência e, principalmente, a indiferença total do regime. A palavra que define bem essa situação é esqualidez. Não é só desordem ou pobreza, não. É um estado de sujeira, de abandono, que vira o cenário normal da vida. E isso também é uma forma de controle, né? Mantém as pessoas exaustas, focadas só em sobreviver mais um dia. Bom, ao entrar no apartamento dos Parsons, a gente encontra um retrato perfeito da sociedade que o partido quer construir. De um lado, a gente tem o Tom Parsons, o marido, que é o cidadão ideal. Um homem de uma estupidez paralisante, cheio de uns entusiasmos imbecis e, o mais importante, absolutamente submisso. Do outro lado, a esposa dele. Ela tem uma aparência emaciada, poeira nas rugas do rosto. Ela é a personificação do custo humano dessa lealdade cega toda. Mas olha, o que tem de mais arrepiante na casa dos Parsons não são os adultos, não. São as crianças. Os pequenos e fanáticos espiões do partido. Assim que as crianças veem o Winston, elas não dão oi. Elas acusam, gritando: "Você é um traidor! Você é um criminoso do pensamento!" É uma brincadeira, claro, mas a linha entre o que é jogo e o que é real é muito, muito tênue. E isso é de propósito. O Winston não consegue ver inocência infantil ali. O que ele vê é uma ferocidade calculista nos olhos do menino de 9 anos. Ele até compara o garoto a um filhote de tigre que logo logo vai virar um devorador de homens. A ameaça parece real demais. E isso, claro, não é por acaso. O partido tem um método bem sistemático para doutrinar os jovens. Primeiro, organiza todo mundo em grupos como os espiões. Depois, enche a vida deles com desfiles, músicas e adoração ao grande irmão. Em seguida, a agressividade natural da idade é canalizada, vira uma arma contra os inimigos do Estado. E qual o resultado? As crianças viram uma extensão da polícia das ideias, vigiando os próprios pais. O resultado disso tudo é a reflexão apavorante do Winston. Era quase normal que pessoas com mais de 30 anos temessem os próprios filhos. A família, que deveria ser a base de tudo, foi corrompida, transformada numa arma do Estado. Depois de conseguir sair da casa dos Parsons, Winston volta para o seu apartamento. E é nesse momento que a cena chega ao seu ponto mais alto, sabe? O ponto filosófico, que deixa claro o conceito central. Pensamento-crime é morte. O Winston fica pensando nos pilares do poder do partido. Aqueles 3 slogans que estão por toda a parte. São contradições óbvias, mas que, de tanto serem repetidas e impostas, acabam virando verdades absolutas. E aí que vem a grande sacada.
Num mundo onde o partido não só exige obediência, mas controla a própria realidade, o simples ato de pensar por conta própria não é só mais um crime. Não, é o crime definitivo, aquele do qual não dá para escapar. E essa percepção leva ele a uma conclusão terrível. Ele escreve no diário: o pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Ou seja, no momento exato em que a pessoa pensa algo contra o partido, ela já está morta. A execução física é só uma formalidade, que uma hora ou outra vai acontecer. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta bem perturbadora que ecoa pelo livro inteiro. Se o simples ato de pensar contra o regime já é a morte, como é que se pode, ao menos, começar a resistir? Fica aí a reflexão.